Então, a gente fala que a gente utiliza para isso a análise corporal, né? Que é através do formato do teu corpo, a gente consegue entender os padrões, o que está por trás, o que está oculto, o que está na mente, que está causando essa dificuldade. E o Masalk, ele também, ele vai para esse lado, ele vai para um lado mais emocional, ele se importa muito com as pessoas, ele se importa com a dor das pessoas, ele se importa com os problemas das pessoas, que às vezes ele acaba esquecendo até dele mesmo. E Ele nesse é realmente leal, né? ele é muito leal. E se importando tanto, carregando tanto peso, querendo resolver o problema dele, o problema do vizinho, o problema do pai, da mãe, o problema de todo mundo, começa aqui. Como é que eu consigo carregar tudo isso? Como é que eu consigo resolver tudo isso? Eu preciso ser forte para conseguir fazer tudo isso. Porque se eu for fraquinho, se eu for magrelo, faltar substância, eu não dou conta. Então eu preciso crescer, preciso ficar forte para dar conta de carregar isso. É como se eu carregasse o mundo nas minhas costas, né? Aqui eu trago um exemplo meu, porque eu tenho pouco desse traço, né? Eu tenho muito pouco do traço Masalk, eu tenho 5% só. Numa somatória de 100%, eu tenho 5%. Então, é muito pouco. Por isso que eu sempre trabalhei muito, e vocês já me viram falar muito aqui sobre organização. Então, é algo que eu trabalho muito, que eu preciso usar muito bem usado esses meus 5%. E a gente ensina como, né, Sara? Porque tem como. Ai, porque eu não tenho, então eu não consigo fazer. Consegue sim. É só usar direitinho que consegue, né? Então, quando eu tive os gêmeos, passaram-se um tempo e eu fui perdendo peso, né? Normal. Ali depois da gravidez, daí a gente entra naquele processo de querer voltar ao corpo que tinha antes, e tu vai num processo de emagrecimento. E no início tu emagrece muito rápido. E aí chegou num momento que eu acho que os meus filhos estavam com 5 meses e eu não conseguia mais perder peso de jeito nenhum. E eu tava assim, eu disse, nossa, mas eu preciso perder mais, eu tô muito maior. E eu notava que aqui, principalmente nessa área dos ombros, aqui na área do peito, na área da cintura, eu tava muito grande, muito larga, né? Só E para eu sempre... acrescentar uma coisa aqui, desculpa até te interromper, só porque me veio essa imagem, né? Pensa numa pessoa que tá o tempo inteiro na academia e você não vê muito músculo nela. Ela é tipo, ela é como um inteiriço, só que quando você encosta, ela é dura, né? Ela não é flácida, ela é dura, só que você não vê muito o desenho do músculo, né? Ela não é desenhada, mas ela é consistente, né? É aquela pele espessa, aquele músculo, isso, é a pessoa durinha. Isso mesmo, isso mesmo. E eu tava falando, então, eu não estava mais conseguindo voltar, né? E aí eu precisei buscar. O que tá acontecendo? Porque eu tava comendo, eu tava tentando comer direito, tava tentando, né, fazer exercícios, tava fazendo a parte que eu sabia fazer. O que tava faltando? E aí eu entendi, aqui em casa tem escadas, e eu ficava com eles dois sozinha, e eu precisava subir e descer a escada, e muitas vezes com os dois, um cada braço. E cuidar de tudo, cuidar da casa, cuidar deles, cuidar, né? Então, nesses momentos que eu ficava sozinha, que o meu marido não estava, eu precisava ser forte, até porque eles choravam, davam uma febre, dava alguma coisa assim, e eu cuidando de tudo. Então, no meu inconsciente, eu precisava crescer, eu precisava estar forte para dar conta de cuidar dos dois, sozinha. E aí, quando eu entendi isso, e eu pensei, nossa, eu posso dar conta mais leve, acho que vai ser até mais fácil, né? Subir, descer e fazer tudo o que eu preciso fazer. Aí foram-se 8 quilos assim, em 2 meses, muito rápido, que parece que eu desinchei. Parece, a sensação é que não é que eu perdi peso, é que eu desinchei. É porque eu entendi que aquilo não tinha necessidade, que eu podia fazer o que eu precisava fazer sem estar daquele tamanho. Isso. Exatamente isso. Eu tenho 27% desse traço, né? Então, para mim, assim, foi muito engraçado quando eu percebi no meu trabalho, por exemplo, né? Que eu estava carregando muito peso e eu estava carregando muitas pessoas, né? Então, assim, muita gente vinha e ficava pedindo ajuda, ficava pedindo isso, ficava pedindo aquilo, e eu largava a minha vida ali, eu largava o que eu estava fazendo. Ah, é rapidinho aqui, vou responder a pessoa.
E eu comecei a me deixar de lado, aí eu começava a ficar irritada, sabe? No final do dia eu começava a ficar irritada, porque eu começava a ver que, nossa, né, eu tô aqui respondendo as pessoas e eu não tô cuidando do que eu deveria estar cuidando, do que eu gostaria de estar cuidando, por exemplo. Então, quando eu comecei a separar isso, e principalmente quando eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo, o peso também, ó, foi embora rápido. Eu não fiz nada. Não foi, mudei a alimentação, mudei nada, não fiz absolutamente nada. Eu só tirei o peso desnecessário que eu estava carregando na minha vida e também foi embora. Entender que a gente pode pedir ajuda nessa área, entender que a gente pode contar com as outras pessoas, que tu não precisa resolver o problema de todo mundo. Não Tudo precisa isso fazer tudo sozinha. cada pessoa é uma situação, né? A gente precisa olhar pontualmente o que está acontecendo na vida daquela pessoa para que a gente possa entender para que está servindo. É isso. E o último traço que a gente fala, que é o traço, aquelas pessoas mais o corpão violão, as pessoas que já têm aquela definição, mesmo sem fazer academia, às vezes já tem aquele corpo mais torneado, aquela pele mais, né, mais bonita, Viçosa, enfim, né? mais viçosa, isso, as partes do corpo bem. A pessoa bonita que a gente olha visualmente e percebe, né, que a pessoa ela é mais bonita. Harmônica, né? Harmônica, isso. Bonita não é a melhor palavra, é harmônica, porque o bonito, tudo depende, né? Bonito para um não é o bonito para outro. Então, a harmonia, o corpo harmônico, isso mesmo. Então, essa pessoa ela tem muita ação, ela é muito proativa, ela é muito de iniciativa, ela é muito tudo que faz com muita perfeição, com muito cuidado, com muito zelo. Eu sempre digo assim, o rígido é o que persegue a perfeição, assim, a perfeição em tudo que ele faz, em ser o melhor no trabalho, em ser o melhor dentro de casa, em ser a melhor mãe, em ser o melhor pai, em ser o melhor em tudo, tá? Amigo, né? Tudo. Amigo, tudo que vai fazer aquela cobrança em fazer bem feito, em ser o melhor do que consegue ser nesse momento. E a grande dor aqui, então, né, além de se cobrar muito, além de controlar muito, é realmente por que tu tenta ser o melhor? Por que essa cobrança tão alta em querer ser tão bom no que tu faz? Porque tu tem medo de ser trocado por algo melhor, medo que te substituam, medo que te troquem, medo de ser traído, né? Então aqui entra os medos da pessoa rígida. E o que tem a ver isso com a relação de peso? O que acontece? A rígida, ela tem o traço de rigidez, ele tem várias nuances, né? A Sara tem uma história que ela pode compartilhar que eu acho que fica mais Vai ficar mais claro, né? Vai ficar mais claro. Eu tenho esse traço, eu tenho 25%, então é considerado alto, né? É um traço que, assim, vai fazer a diferença na minha vida, né? Então, se eu não olhar para ele. E o que eu percebi, né? Eu fui... só para vocês entenderem, né? A diferença do traço rígido para os outros, quando você vê, sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, que pessoa bonita, né? Mas pena que tá acima do peso, né? Que a gordinha podia emagrecer e, né, ia ficar legal, tal, né? Nossa, eu escutava isso assim direto, né? Eu conheci assim e agora tá assim? Eu também isso, né? Isso tudo é uma questão de proteção, tá, gente? Porque quando você vê que você, no caso do rígido, ele, né, como a Kátia estava dizendo, ele gosta de tudo perfeito, ele gosta de ser o melhor e tudo mais, então isso traz uma posição de destaque, né? A pessoa, ela acaba se destacando mesmo, não é só pela beleza, mas a própria beleza já é uma forma de atrair as pessoas para ela não ser excluída, para ela não ser trocada, para ela não ser deixada para trás de lado porque foi trocada por alguma outra coisa. Então, isso já é um recurso também de proteção. Aí, quando a pessoa ela percebe que esse destaque está trazendo dor para ela engorda. Né? Então, tem vários exemplos, né, que a gente pode usar, a gente que sofreu abuso, por exemplo, mas eu vou usar um caso meu aqui que aconteceu, assim, que acontecia muito, que era, eu me sentia, né, são várias situações, eu me sentia atacada, assim, gratuitamente,
pelas pessoas, então literalmente, assim, gente que eu não conhecia só porque não ia com a minha cara, né, não, sei lá, sentia alguma coisa ali, não gostava, de repente, né, a gente sabe que é um reflexo da pessoa, né, sempre o que a gente sente no outro é um reflexo da É gente isso. mesmo, então alguma coisa nela, alguma coisa em mim ali que ela não gostava, de repente, porque ela queria ter ou porque ela já teve e não tem mais, não sei, alguma coisa assim a pessoa não gostava e começava a me atacar gratuitamente. Eu já tive casos, por exemplo, em que 2 vezes, em 2 momentos diferentes, as pessoas atacaram coisas em mim na rua. Do nada, eu nem vi quem foi. Então, uma vez atacaram laranja, uma outra vez atacaram ovo. Então, você pensa, você tá andando do nada, você não fez absolutamente nada, você nem abriu a boca, você nem vê de onde veio, pum, alguém vai e te joga alguma coisa. Teve uma outra situação que eu tava também numa festa de formatura, eu tava com meu namorado na época, e a mãe da menina que estava formando, ela queria que o meu namorado tivesse com a filha dela, no caso, né? E do nada, gratuitamente, ela simplesmente pegou gelo, assim, no copo e enfiou dentro da minha roupa. Então, sabe umas coisas assim? São os ataques gratuitos que machucam, né? Uhum. Então, na verdade, eu vi aquilo como um perigo. Ou você andando na rua e as pessoas mexendo, né? Eu era a menina do moletom amarrado na cintura. Entendeu? Isso. Eu não vivia É. sem o moletom. E E teve uma outra situação também que me marcou bastante, foi em relação às amizades. Que eu sentia que eu me sentia, por exemplo, eu estava num grupo de amigas, um grupo que eu gostava, minhas melhores amigas, eu queria estar sempre ali com elas, e aí junta um pouquinho de dois traços, que é o oral e o rígido, né? E de repente, sei lá, um cara gostava de mim no grupo, e aí as outras se sentiam mal. Pronto, eu não posso mais ser bonita, eu não posso mais aparecer, porque eu vou perder as pessoas que eu gosto ou eu vou ser atacada de graça, entende? Então, são várias nuances, né, que esse traço traz, mas eu trouxe várias. esses exemplos para ver se faz sentido.